O Comitê de Política Monetária do Banco Central começa amanhã a reunião para definir os rumos da taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic. Alguns economistas esperam que o cupom decida pela manutenção da taxa em 10,5% ao ano. E o mercado financeiro aposta numa redução até dezembro. Para entender melhor, a gente faz conexão com a economista e professora de MBAs da FGV, Carla Beni. Carla, boa tarde. É sempre bom contar com a sua análise aqui no Conexão. O que deve acontecer, hein? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Esse comitê, dessa vez, ele está, digamos assim, gerando um certo burburinho. Porque na reunião anterior, eles cortaram 0,25 pontos percentuais, mas não foi unânime, né? Ou seja, os diretores que votaram, eles se dividiram. Agora, a gente tem uma outra discussão, porque pelo boletim Focus, que é uma mediana das expectativas do mercado, o final do ano, ou seja, em dezembro, a gente estaria com uma Selic a 10,25. Então, só há um espaço de uma queda de 0,25 até o final do ano. Então, isto posto, agora é a dúvida. O Banco Central vai fazer a manutenção e deixar os 10,5 por um tempo e resolver cortar lá na frente, ou vai reduzir 0,25 agora e depois a gente vai esperar para o próximo o que ele vai fazer. E essa distensão entre o que o Banco Central tem internamente como expectativa e o que o mercado financeiro tem. São dois assuntos separados. Então, quando a gente pega o IPCA, que é a nossa inflação, a projeção para o final do ano está dando mais ou menos 3,8%. A nossa meta é 3%, com até 1,5 ponto para cima, ou seja, ele está longe dos 4,5% do limite superior. Então, agora, só aguardar para a gente ver o que o Banco Central vai fazer. Pois é, e nem todo mundo entende a economia, né? A linguagem do economês, Carla. Por isso que é importante te ouvir, que você traduz para a gente. Quando a gente discute bastante sobre a Selic, é porque é uma taxa que serve de base para tudo, né? Isso. Selic, aliás, para quem não sabe, é uma sigla, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Parece um nome estranho, né? Mas é um sistema que custodia, guarda títulos públicos federais, que são considerados os papéis, as aplicações de menor risco. Então, a taxa tem o nome do sistema, a taxa Selic. E ela é a menor taxa, digamos assim, da nossa economia, porque ela tem o menor risco. Então, Kelly, todas as outras taxas, elas vêm depois da Selic. Então, se a base sobe, ou seja, se a taxa mínima sobe, a captação fica mais cara, então se você aplica o seu dinheiro, você recebe mais. Mas quem precisa de empréstimo, financiamento, acaba pagando mais. É por isso que a gente acaba falando tanto da taxa Selic. Pois é, e é por isso também que a gente acompanhou uma chave de braço aí entre o governo e o Banco Central. O governo querendo que diminuísse para poder gerar a economia, as pessoas poderem comprar mais, né? E ao mesmo tempo o Banco Central dizendo, calma lá, vamos ter cuidado, porque senão aumenta a inflação. Então, esse daí é que é o grande ponto, o X da questão da chave de braço, porque a diferença entre, vamos pegar as projeções para o final do ano, 10,25 da Selic pelo mercado financeiro e 3,8 de inflação. Essa diferença é muito grande. Então, isso que vai dar a taxa real da economia. Ela está em mais de 6,5%. Esse patamar é muito alto para quem quer abrir um negócio, para quem precisa pegar dinheiro emprestado. Então, a chave de braço é em relação a isso. Se o Banco Central deveria diminuir a Selic para dinamizar um pouco mais a economia, e a métrica interna do Banco Central dizendo que se vai ou não agora nessa reunião.
Carla, vou colocar uma pimenta nessa análise. A gente viu há alguns dias aí todo o setor privado, o setor produtivo, os que mais entregam, protestando muito sobre a MP que limitava ali a compensação do PIS/COFINS. Foram lá, pressionaram mesmo para mudar essa situação. E em relação à taxa, né, que afeta tanta gente, a gente não vê uma mobilização popular tão grande, né? Sendo que a gente acaba pagando muito mais caro, o dinheiro fica mais caro, né? Adorei essa pimenta na discussão. Até porque, quando a gente fala da taxa de juros, a gente não pode esquecer que ela é o grande impacto no orçamento. Então, para você ter ideia, Kelly, o ano passado, 43% de todo o desembolso do nosso orçamento foi para pagar juros e amortizações da dívida. Então, o Banco Central é corresponsável da área fiscal. Ele não pode dizer, há um risco fiscal. Não, ele faz parte. A gente gasta 2% em saúde do orçamento, 3% de desembolso e 43% em juros e amortizações da dívida. Então, a gente precisa falar, sim, cada vez mais do peso da taxa de juros no desembolso do orçamento, ou seja, o impacto da política monetária na política fiscal. E fala-se muito pouco disso na mídia. Pois é, você acha que esse é um dos pontos essenciais para a gente ir mudando a consciência mais crítica? Ou seja, muitas vezes a gente não entende muito como gira essa engrenagem e acaba esperando uma decisão, né, que vem do além, muitas vezes, para salvar a economia. Mas a partir do momento que a gente começa a analisar, talvez nós, brasileiros, a gente consiga ficar mais críticos, mais atentos e acompanhando realmente as decisões. Sim, exatamente, porque a gente precisa ser mais crítico, inclusive com relação à própria condução do Banco Central. Ele não é um ente que orbita fora do país como se olhasse o país de fora. Por isso que o nome até independência do Banco Central é muito ruim. O nome correto é autonomia, mas esse conceito de independência dá a ideia de que ele está fora da realidade junto com o tal do mercado financeiro, como se fosse uma entidade mágica, né? Então, a gente precisa, sim, começar a conversar mais sobre esse assunto, porque o impacto dos juros, ele é muito ruim dentro do orçamento. Exato, e de todo mundo, inclusive, como você destacou para a gente, inclusive do orçamento do governo. Agora, Carla, a gente pode esperar, então, ainda uma taxa bem alta, né? Uma vez que o mercado financeiro espera só queda de mais 0,25, e isso até o fim do ano? Isso, exatamente. Esse, infelizmente, é o que a gente vai acabar esperando. A média do Brasil histórica entre a Selic e o IPCA, essa diferença, que é a taxa real, ela sempre oscilou entre 4% e 4,5%. Ano passado foi 6,9%. E esse ano também está caminhando para algo em torno de 6%. Então, infelizmente, é você pegar, por exemplo, a inflação, soma 6% para chegar na Selic. E isso é muito ruim para a economia. Imagine que você pega o seu dinheiro e aplica num título público, num Tesouro Selic. Você, descontada a inflação, recebe 6% ao ano, literalmente sem nenhuma atividade no lado real da economia que produz bens e serviços. Então, é um estímulo para a área financeira, para o que a gente chama da financiarização da economia. Pois é, Carla, é sempre bom te ouvir, sabe? A gente aprende muito e essa história de, eu não gosto de economia, não entendo. A gente precisa mudar isso, porque é um assunto que está diretamente ligado no nosso dia a dia, no nosso bolso, no nosso orçamento, impacta nossas famílias, então a gente tem que acompanhar. Muito obrigada, viu, Carla? Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigada, um grande abraço, Kelly, para você e para todos. Até a próxima. Até, outro para você.